Olá, pessoal. Meu nome é Isis, eu sou aluna do curso de Licenciatura em Computação pela UFJF e estou gravando esse vídeo pela disciplina Introdução à Lógica de Programação, como parte de uma avaliação. Nessa disciplina, a gente está estudando a Introdução à Lógica de Programação através da linguagem C e foi proposto que nós realizássemos alguns exercícios e gravássemos o racional, né? Qual foi nosso modo de pensar ao elaborar a resolução desses exercícios. E o primeiro exercício foi solicitado que a gente elaborasse uma função que receba a temperatura em graus Celsius e classificássemos como muito frio se a temperatura fosse menor do que 10 graus, frio se a temperatura estivesse entre 10 e 20 graus, agradável se a temperatura estivesse entre 21 e 30 graus e quente acima de 30 graus. E a função deveria exibir a classificação correspondente. O meu raciocínio ao trabalhar com essa função foi o seguinte: tá aqui a gente inicialmente inclui a biblioteca para a gente manipular os dados, né, entrada e saída, a gente ter acesso através desse include iOS string. Colocamos também using namespace std, porque no decorrer lá do programa, para a gente ter acesso à entrada e à saída da tela de uma maneira mais fácil, uma maneira padrão, não precisar ficar repetindo lá o std toda hora. Então vamos lá. A gente começou criando a função consulta tempo. Essa função consulta tempo, ela vai retornar uma string. Por isso que a gente inicia ela como string consulta tempo. E essa função vai receber como parâmetro uma variável do tipo float, que aqui a gente colocou como temperatura. Dentro dessa função, a gente vai ter uma outra variável chamada tempo, que é também do tipo string. E dentro da função, a gente vai testar qual que é o valor da variável recebida como parâmetro, no caso ali a temperatura. Então a gente começa assim: if, né? Se a temperatura for menor do que zero, menor do que 10 graus, a nossa variável tempo vai receber uma string, um texto, uma frase escrita muito frio. Else if, se a nossa temperatura estiver maior ou igual a 10 e a nossa temperatura for menor ou igual a 20, nossa variável tempo vai receber uma string, uma palavra frio. Outra situação que a gente vai testar: se a temperatura estiver maior do que entre 20 e 30 graus, a nossa variável tempo recebe agradável. E se a nossa temperatura estiver maior do que 30, a nossa variável tempo recebe o texto, a string, o valor atribuído a ela quente. O que a nossa função vai retornar? Nossa função vai retornar o valor atribuído à variável tempo. Beleza. Agora, como que a gente vai usar essa função? A gente vai chamar essa função através da nossa função main, que é a nossa função principal. Nossa função main tem uma variável temp, que é do tipo float, e tem uma variável meu tempo, que é do tipo string. O que vai acontecer? A gente vai exibir na tela, através do cout, a frase como está o tempo hoje. Era até para ser uma interrogação, acabei trocando sinais ali. Como está o tempo hoje? End-L, quebra de linha, cout. Exibe na tela, informe a temperatura, quebra de linha. Então a gente está pedindo ao usuário para digitar a temperatura. A próxima informação vai ser o que foi digitado ali na tela pelo usuário. Então, como que a gente vai coletar essa informação que o usuário deu? Através do CIN. E aí a gente vai atribuir o que o usuário informou ali, 20, 10, 30 graus, o que o usuário digitou na tela? 20 graus. Nós vamos atribuir a esse valor a variável temp. Beleza. Então, a nossa variável meu tempo, ela vai receber a nossa função consulta tempo. A gente vai chamar aquela função que a gente criou, consulta tempo, e nós vamos passar como parâmetro para a função consulta tempo a variável temp, ok? Então, minha variável string, meu tempo, recebe a função que retorna também um tipo string, passando como parâmetro temp. O que a gente vai exibir de volta na tela através de cout? Nós vamos exibir meu tempo, que é o resultado do processamento da função consulta tempo, passando a variável temp. O resultado dela vai estar dentro de meu tempo, nós vamos exibir ali qual que é o resultado, né? Se o usuário digitou 10, vai aparecer que está muito frio. E é isso, o return zero, se o programa rodou direitinho, vai retornar nada, vamos dizer assim, né? Encerramos ali tranquilamente. Continuando aqui, o segundo exercício escolhido do grupo 2 foi o exercício 4, que foi solicitado que a gente criasse uma função que recebesse o salário de uma pessoa e o imposto de renda calculasse, né, o imposto de renda devido com base nas faixas abaixo.
Se a pessoa informar que o salário é R$ 2.000, até R$ 2.000, ele é isento. Se for acima de R$ 2.000, né, 2001 até 3.000, 10% do valor que exceder 2.000. Entre 3.001 e 5.000, o valor a ser pago é R$ 100 mais 15% do valor que exceder R$ 3.000. Acima de 5.000, o valor do imposto de renda seria R$ 400 mais 20% do valor que exceder 5.000. E a função deve exibir o imposto devido. Ok. Então a gente continua aqui, né? Nós temos a inclusão da biblioteca, né? iOS Stream aqui. Nós usamos o namespace std para a questão da entrada e da saída. E vamos para a nossa função. Nós temos uma função calcula imposto. Ela é do tipo float. Então ela vai retornar um valor float. Nós temos como parâmetro, a gente vai passar a variável salário, né? Que é também do tipo float. Dentro dessa função, a gente declarou as duas variáveis do tipo float, imposto e excedente. E aí, dentro da função calcula imposto, nós temos as condicionais. Se a variável informada, que é salário, for menor do que 2.000, a variável imposto recebe 0, que ele é isento. Outra condicional que a gente vai testar, se salário for maior que 2.000 e salário for menor ou igual a 3.000, estiver entre esses dois valores, a nossa variável excedente, que aí ela entra, mas ela também é do tipo float, ela vai receber salário, valor de salário, menos R$ 2.000, que o nosso excedente é esse valor. Daí também, o nosso valor do imposto, qual que vai ser calculado? É 10% do excedente, que estava descrito lá no exercício. Se essa não for a condição atendida, né? Então, nós vamos testar outra condição. Se a nossa variável salário for acima de 3.000 e menor ou igual a 5.000, nós entramos numa outra condicional, que temos que calcular o valor excedente, que é salário menos 3.000, e o nosso imposto vai ser R$ 100 mais 15% do excedente. Daí também a gente verifica a outra condição, que se o salário for acima de 5.000, nós calculamos o valor do excedente e calculamos o imposto, que seria de 400 mais 20% do excedente. Qual que é o valor retornado dessa função? Após nós verificarmos todas essas condicionais, nós retornamos um valor que é o valor do imposto. E é um valor float, que tem um decimal ali, por isso que ela já foi declarada como float. Como que a gente utiliza essa função? Nós utilizamos através de uma função principal, nossa função main, e ela tem duas variáveis do tipo float também. Nós temos a variável meu salário e a variável meu imposto. O que a gente vai exibir na tela? Através de cout. Nós vamos solicitar que o usuário informe o valor do salário, damos aqui uma quebra de linha. Depois, nós coletamos o valor que o usuário digitou e jogamos através de CIN, nós colocamos o valor de entrada da tela, né, o valor que o usuário digitou, para a variável meu salário. E então, nós atribuímos a nossa variável declarada aqui, ó, meu imposto. Nós chamamos a nossa função calcula imposto, passando como parâmetro meu salário. E então exibimos na tela, cout, né, para o salário de meu salário informado. O imposto a pagar é de o return ali da função calcula imposto, que foi passado para a variável meu imposto. E essa a resolução do exercício. Então, continuando, nós vamos para o último exercício do grupo 3, foi escolhido o exercício 5. No exercício 5, é sobre uma loja que oferece descontos progressivos aos clientes. O desconto é calculado com base no valor total da compra, tá? A gente tem aqui, se as compras forem acima de R$ 100, recebem 10% de desconto, acima de 500, 20% de desconto, acima de 1.000, recebem 30% de desconto. O nosso programa precisa ler o valor total da compra e determinar o valor do desconto aplicável através de uma função e exibir o valor final a ser pago pelo cliente através de uma outra função. Então, vamos lá. A nossa função foi denominada função determina desconto. E ela vai retornar um valor float. Qual que é o parâmetro que vai ser passado para essa função, para ela fazer o que ela precisa fazer? Vai ser passada uma variável, compra, que é do tipo float também. E dentro dessa função, a gente estabeleceu a variável float chamada desconto. Dentro da função, nós temos algumas condicionais, 1, 2, 3, 4 condicionais que a gente vai verificar. A gente vai verificar se a compra for acima de R$ 100 e a compra for menor ou igual a 500, o nosso valor atribuído à variável desconto vai ser de 10%.
outra condição que a gente vai testar. Se o valor da compra estiver entre 500 e R$ 1.000, inclusive, o nosso desconto vai ser de 20%. Atribuímos aqui o valor de 20%. Else if, se a nossa compra for acima de 1.000, o desconto é de 30%. Se não for nenhum desses valores, por exemplo, se a nossa compra for de R$ 50, o nosso desconto é zero. O que a gente vai retornar? Desconto, que é o valor float. Beleza? Através dessa função a gente calcula o desconto. Agora a gente precisa de uma função que calcule e exiba o valor final. Nós temos aqui a função valor a pagar, que ela vai retornar um valor, um float, uma variável, vai retornar do tipo float. Qual que é o parâmetro que a gente precisa passar para essa função? A gente precisa passar a compra e o desconto, que vai ser calculado através da função anterior. Ambas são do tipo float. Nós, dentro dessa função, declaramos também declaramos uma variável chamada pagamento, que é do tipo float. Pagamento vai receber compra menos compra vezes o desconto. Então, se eu comprei aqui R$ 1.000, eu vou pagar R$ 1.000 menos 1.000 vezes o meu desconto lá, que é 20%. Então, a partir daqui, eu tenho um retorno que é o valor a ser efetivamente pago, que é o pagamento, o valor da compra menos o desconto. Então, beleza, por enquanto eu tenho duas funções, mas eu ainda não interagi com o usuário, não peguei nenhum valor do usuário, não consigo conversar com o usuário. Então, vamos para a nossa função principal, função main, que tem como variáveis o tipo float, minha compra, meu desconto e meu pagamento. Cout, vamos exibir na tela. Informa o valor total da compra, quebra de linha. Então, vou coletar do usuário o valor total da compra e como que eu vou jogar isso para minha variável? É através do recurso aqui da biblioteca IOStream sem minha compra. Coloquei isso lá. Agora eu vou chamar a minha variável meu desconto, que vai ter atribuído a ela o valor retornado pela função determina desconto, e eu estou passando por essa função o parâmetro minha compra que eu digitei aqui acima. Então, o retorno da função determina desconto vai para a minha variável meu desconto. Já a variável meu pagamento vai chamar aqui, vai receber o valor da função valor a pagar, onde eu estou passando como parâmetro minha compra e meu desconto, que foi calculado aqui anteriormente. A partir dessas duas funções, né, executadas, eu tenho o valor efetivamente a ser pago, né, e eu vou exibir ele na tela através de Cout. O valor a ser pago é de meu pagamento, que recebeu o valor ali da minha função, valor a pagar. Então, é isso. Eu espero que tenha ficado claro a resolução desses 3 exercícios aí, bacaninhas, em C++. Até mais, tchau!